Bom, segunda parte, a resolução de exercícios. Número 1. Dois blocos de massas 2 kg e 3 kg, apoiados sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa, são empurrados por uma força constante de 20 newtons. Determinar dois pontos. Letra A aceleração do conjunto. E letra B, a intensidade das forças que A e B exercem entre si. Bom, tirando os dados do exercício, nós observamos que o bloco A está junto do bloco B, sendo empurrado por uma força de 20 newtons. A massa do bloco A é 20, a massa do bloco B é 3 kg, ou massa do bloco A 2 kg, massa do bloco B 3 kg. Eu quero calcular a aceleração do conjunto e a força que A exerce sobre B. Bom, o que nós podemos contar? Nós sabemos que força resultante, aplicando a segunda lei de Newton, é massa vezes a aceleração. Então, pegando esse aqui como padrão e copiando para o bloco A e para o bloco B, eu vou observar o que está acontecendo entre os blocos. Eu tenho aqui uma força de A para B e em sentido contrário uma força de B para A, que elas são iguais. Posso calcular a aceleração de uma forma direta, só no lugar da massa aqui, nesse caso, colocar as duas massas, o valor da força maiúscula que calculo, mas não resolve a letra B. Então vamos montar aqui a equação do bloco A, equação do bloco B, de uma forma mecânica. Eu copio essa parte da fórmula aqui, ó. Massa de A vezes a aceleração, massa de B vezes a aceleração. Eu observo o que acontece no bloco A. Primeiro, o sentido do movimento. Como o bloco está sendo empurrado para a direita, que é o F maiúsculo, e eu tenho uma força para a esquerda, que é a força de B para A, eu tenho que fazer a diferença dessas duas forças, porque elas estão em sentidos contrários, ó. Esse F maiúsculo menos a força de B para A. Então, F menos força de B para A. Isso é bloco A. O bloco B ficou uma única força. Só é copiar aqui, ó. Força de A para B. Então, o princípio está sendo aplicado aqui. Observe que a força de B para A é negativa, de A para B é positiva, porque elas têm sentidos contrários. Então, ó, resolvendo o sistema, elimino. Aqui ficou F igual, colocando o A em evidência, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. O que foi dito do início. Poderia colocar as duas massas aqui e resolver diretamente, mas não é muito conveniente. Então, substituindo os valores, o valor da força 20, massa de A 2, massa de B 3 e a aceleração que é o que eu quero. Então, fazendo a conta, 20 igual 5A. Quem está multiplicando passa dividindo, divide para a esquerda. 20 por 5 dá 4. Olha aqui a aceleração, 4 metros por segundo ao quadrado. Agora, resolvendo a letra B do exercício, eu quero a força de A para B. Então, a força de A para B está aqui na própria ecossistema, ó. Massa de B, que é 3 kg, vezes a aceleração, que é 4. Então, a força de A para B vai dar um total de 12 newtons. Então, observe que a força que está empurrando o bloco é 20 e a força que está entre os blocos é 12. Então, a força é maior, porque os blocos entram em movimento. No segundo exercício, eu tenho dois corpos A e B de massas respectivamente igual a 6 e 4 kg estão interligados por um fio ideal. A superfície de apoio é horizontal e perfeitamente lisa. Aplica-se em A, no bloco A, uma força F horizontal de 20 newtons. Determinar dois pontos. Letra A aceleração do conjunto. E letra B, a intensidade da força de tração no fio. Mais uma vez, a situação aqui. Eu tenho aqui dois blocos. Bloco B
4 kg, bloco A 6 kg e a força 20. Então eu tenho aqui um fio. Então eu vou ter aqui, ó, de A para B, de B para A. Essa tração é de B para A e essa tração é de A para B, que elas são iguais. Analogamente ao processo anterior. Então, equação do bloco A, equação do bloco B, de uma forma prática, ó, massa de A vezes aceleração, massa de B vezes aceleração. E aí nós vamos observar em cada bloco se eu tenho uma força, duas. Se tiver duas, eu faço a diferença. Se tiver uma, eu copio. É a própria força resultante. Então, bloco A, eu tenho uma força para a direita, que é o F maiúsculo, e uma para a esquerda, que é a tração de A para B. Eu tenho duas forças em sentidos contrários. Então, eu tenho que diminuir aqui, ó. F menos tração de A para B. Então, essa aqui, essa já foi. Bloco B, apenas uma força para a direita, a própria força resultante, copia. Tração de B para A. Observe mais uma vez que o T, um é negativo, o outro é positivo, sentido contrário, ó, que está a terceira lei. Elimino. Copiando o sistema, F igual, colocando A em evidência, ó, massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Observe que quando dois blocos estão juntos separados, é a mesma equação. Apenas aqui, quando está separado é o fio, quando está junto é o F minúsculo. Então, substituindo o valor de F, 20, massa de A, 6, massa de B, 4, e a aceleração é a conta. Então, vai ficar 20 igual a 10A. Quem está multiplicando passa dividindo. Então, o valor de A, 20 por 10, 2 metros por segundo ao quadrado. Aqui está o valor da aceleração. Vamos calcular agora a tração no fio. Tanto faz a tração de A para B como de B para A, o resultado tem que dar o mesmo. Vou pegar a equação do bloco B, que ela está de uma forma mais simples. Então aqui, ó, tração de A de B para A fica massa de B 4 vezes aceleração 2. Vai dar um total de 8 newtons. Então concluímos o segundo exercício.